Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabelle Kepke, eu sou nutricionista e você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Me ajuda aí a chegar nos meus 1000 seguidores, que eu estou muito feliz já. Aproveita já, curte o vídeo, comenta, fala o que você quer conversar comigo e vamos bater papo. Bom, eu fiquei pensando o que gravar e eu até tô um pouco ausente porque essa época de quarentena tá meio puxado, né? Não sei. Óbvio que não é só pra mim, eu acho que é pra praticamente todo mundo, tanto mentalmente, quanto financeiramente, quanto profissionalmente, quanto tudo. Então eu tava tentando colocar minha cabeça no lugar. Eu falei, eu vou fazer um vídeo tentando não falar um pouco sobre o coronavírus, se isso é possível nesse momento que vivemos. Então eu comecei a pesquisar, falei, eu vou fazer o quê? Falei, eu vou dar uma pesquisadinha sobre a história da nutrição, porque eu estudei isso há 12 anos atrás, quando entrei na faculdade. E claro que eu não lembrava de quase nada, então eu comecei a estudar, comecei a ler alguns artigos, entrar no site do nosso conselho e comecei a ler a história da nutrição. Então eu resolvi vir aqui e passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi sobre a história da nutrição no Brasil e a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que são informações legais e que a gente não tem que esquecer. A gente não pode esquecer de onde a base foi criada. Então, eu fiz um breve estudinho e eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Então, enquanto isso, roda aí a vinhetinha e vamos lá começar a falar um pouquinho da nutrição. Enquanto isso, ó, curte. Vamos lá. Bom, para chegar no começo da nutrição, de novo que eu tava olhando para baixo. Bom, para chegar no comecinho da história da nutrição no Brasil, eu comecei a ler sobre as práticas alimentares e como os alimentos foram surgindo, né? Porque nós tivemos vários momentos na história do mundo e os alimentos foram começando a ser estudados, o pessoal começou a entender para que serve isso, para que serve aquilo. Eu imagino como deve ser muito louco isso, porque imagina você... Como que surgiu a batata, né? Vou pesquisar sobre isso. Como que surgiu o tempero? Como que alguém achou um alecrim e falou, olha que gostoso, isso combina com tal coisa. Então, por anos, as pessoas estudam alimentos. Aí depois de começar a pensar o que combina com o que, eles começaram a entender para que funciona isso. Então, se eu comer uma laranja, para que ela é boa? Se eu comer batata, ela é boa, ela é ruim, ela é calórica? Então as dúvidas começaram a surgir e, claro, sempre tem alguém que é curioso que vai começar a estudar. E o pessoal começou a estudar. Hoje, para nós chegarmos é muito fácil, vou fazer uma faculdade de nutrição, já tem tudo ali bonitinho. Então imagina como foi para tudo isso se formar. Então é uma história muito legal, eu acho que para todas as profissões, né? Não só para nutrição. Mas antes de falar um pouco do Brasil, eu vou falar da Argentina. Nossos queridos argentinos. Você vai lembrar, se você é estudante de nutrição ou se você é nutricionista, lá do seu primeiro semestre que você chegou e o primeiro nome que você ouviu foi o Pedro Escudeiro. O Pedro Escudeiro, eu nunca achei que eu ia falar do Pedro Escudeiro tantos anos depois. O Pedro Escudeiro, ele tinha as quatro linhas dele, né? Que a comida, o cardápio, enfim, ele tem que ter quantidade, qualidade, harmonia, adequação. Então a gente sempre aprendeu as linhas do Pedro Escudeiro e eu uso muito isso, porque é uma coisa básica. Eu vou trabalho num restaurante, então eu vou montar o cardápio. O cardápio tem que ter qualidade. O que é qualidade? É ter alimentos que possam trazer um bem para o seu corpo. Ele precisa ter quantidade, então você tem que saber a quantidade que você produz. Você precisa saber as pessoas que vão consumir ou não, você precisa conhecer seu público. Então você tem que ter qualidade, tem que ter quantidade, você tem que ter harmonia, você não pode ter, eu tô falando só para a área de restaurante, tá?
Então, isso também serve para quem faz dieta, pessoal. Mas você vai fazer um cardápio, Desculpa, você vai montar um buffet. Aí seu buffet é todo branco. Tem lá arroz branco, purê de batata, purê escondidinho de carne moída, mas é branco, tudo amarelo, aquele cardápio feio, sabe? Não, tem que ter uma harmonia, tem que ter o macro e o micro, os micronutrientes, você tem que pensar no que você está colocando lá para consumir e você tem que saber a adequação. Você tem que saber adequar a tudo, adequar a época do ano, adequar ao tipo de consumo que você tem. Às vezes eu vejo isso muito em restaurante, às vezes eu tenho um horário que é só idosos. Então você tem que adequar a alimentação ali, porque você sabe que o seu público-alvo naquele momento são idosos, então você tem que ter um cardápio voltado a isso. Você tem que, dependendo do local, você tem que ir para a área do vegetarianismo, porque você sabe que ali tem um público muito grande. Então você tem que ter as quatro linhas do Pedro Escudeiro, certo? Voltando a isso, Pedro Escudeiro, ele é argentino, né? E ele começou a montar o curso lá e alguns brasileiros foram para lá, para a Argentina, estagiar. E isso eu não lembro, mas eu achei isso tão legal. Porque eu trabalho com estagiário, tá vendo, estagiários? Um dia vocês podem falar assim: olha, eu estagiei. Eu fui a primeira estagiária. Tô brincando, a gente tem que sonhar, né? Principalmente nesse momento. Eu olho para baixo porque tem minhas anotações, eu vou por aqui para cima. Bom, os primeiros brasileiros a estagiar foram José João Barbosa e Silvio Soares. Eles faziam o curso de dietólogo e eles foram lá estagiar com o Pedro Escudeiro. E a nossa primeira nutricionista, Firmina Santana e Lieselotte Ornelas, que foram fazer o curso de dietista. Então, você já vê aí a diferença dos dois. Isso foi entre 1930 e 1940, nesse período. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Firmina Santana. Ela nasceu em fevereiro de 1909, em Paracatu, cidade do nordeste de Minas Gerais. Iniciou seus estudos na escola Afonso Arinos e formou-se professora primária na escola normal oficial, ambas na terra natal dela, em Minas. E chegou a lecionar para algumas turmas. Em 1934, ela mudou para o Rio de Janeiro para estudar a escola de enfermagem Ana Neri. Reconhecida por sua inteligência, ela formou-se enfermeira em 1937. No ano de 1940, custeada pelo governo brasileiro, foi para a Argentina, onde fez o curso na escola de nutrição criada pelo médico Pedro Escudeiro. Na época, os formandos de nutrição eram chamados de dietistas. Tem gente que fala isso até hoje, né? um pequeno adendo. Não se fala mais de dietista, amigos. Ou curso de... Como fala? Você faz nutricionismo. Desculpa. É que às vezes eu tenho vontade de rir quando alguém vem e fala assim: olha, você fez nutricionismo? Eu falo: não, eu fiz nutrição. Desculpa. Vamos lá, voltando. Ela voltou para o Brasil depois de 3 anos de curso. Por muito tempo foi assistente de Josué de Castro, médico, importante ativista no combate à fome no Brasil. E ela atuou como nutricionista lutando pelo aperfeiçoamento e pelos direitos da profissão. Ela faleceu com 45 anos, nova, em 1954, nos Estados Unidos. Eu achei muito legal, depois eu posso passar até a fonte de onde eu achei este textinho. E vem falando um pouquinho da história de nutrição também, quem quiser pesquisar é bem legal. Mas aí nós vamos vir para a nutrição aqui no Brasil. Isso daqui eu peguei tudo do nosso CFN. Então quem tiver curiosidade, entra no CFN, entra no CRN e vai descobrir um pouquinho mais. Mas aqui no Brasil, em 1939, tinha o Instituto de Higiene da USP, Universidade de São Paulo, e foi aí criado o primeiro curso, certo? E esse curso foi criado porque estava vindo da Segunda Guerra
E na Segunda Guerra, nas guerras, né? Desculpa, na Primeira Guerra. Primeira e Segunda Guerra. Entre as guerras. Se tiver alguém aí de história bom, faz um vídeo aí para explicar pra gente, principalmente pra mim, porque eu não estudei essa parte. Vamos lá. Entre as guerras surgiu aquele ponto de os soldados estarem bem alimentados, estarem bem nutridos. Então aí criou-se a dietista, porque eles viam que nutricionistas, que soldados bem nutridos, eles tinham um posicionamento melhor, enfim. Então, depois da guerra, em 1939, esse Instituto de Higiene na Universidade de São Paulo foi criado. Em 1960, foi feito já tinha 7 cursos de nutrição. Em 1962, já tinha 34. Ele era um curso de 3 anos. E em 24 de abril de 1967, o nosso curso foi regulamentado. Isso é bem legal. Em 1972, foi criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição e ele começou a se expandir, porque aí ele começou a ter, dentro do curso, começou a ter as áreas de escolar, a área de restaurante, a área hospitalar, a área de merenda, a área de dieta. Então a gente começou a ter essa expansão muito grande em 1972, junto com o Instituto Nacional de Alimentação. Em 1972 mudou e o curso foi para 4 anos ou 8 semestres. Em 1978 a 1980 criou-se os nossos conselhos. Então foi aí que criou os nossos conselhos e as coisas começaram a andar, né? E em 1991 nós já estávamos super reconhecidas como nutricionistas. Foi uma luta, assim. Não anotei datas, mas eu sei que foi revogado algumas coisas, então o conselho começou a trabalhar, até ser regulamentado tudo. Foi uma luta muito difícil. E em 31 de agosto de 1949 é o dia de nutrição, né? É o nosso dia do nutricionista, dia 31 de agosto. Podia ter feito esse vídeo mais pra frente, mas eu quis tirar um pouco o foco, que a gente tá muito na cabeça do que vai ser a nossa vida. Por que eu estou falando tudo isso? Claro, né? Eu podia ter feito um vídeo muito mais específico, colocando muito mais dados, mas o que eu quis dizer com toda essa história de nutrição é que a gente tá com muito medo de tudo que vai acontecer. E eu acho que do mesmo jeito que a gente tem medo do que vai acontecer semana que vem, por causa do coronavírus, por causa do Covid, da crise econômica, da falta de dinheiro, eu acho que também a Firmina tinha medo de ir para a Argentina estudar um curso que ela nunca viu na vida que estava sendo criado. Do mesmo jeito que eu tive medo quando eu fui a primeira turma da minha faculdade. E sou muito feliz por isso. E eu acho que a gente sempre vai ter medo. E a história da nutrição, ela mostra que ela se reinventa. Ela mostra que sempre vai ter uma segunda opção, você sempre vai ter alguma segunda chance. Então eu quis mostrar um pouco dessa história de muitos anos e muitas lutas, de muitas nutricionistas. Eu não citei nome para não, sei lá, às vezes falar algum nome e esquecer outros, mas são muitas lutas para que hoje você sente na faculdade, assista as suas aulas, eu vá trabalhar. Então não desista, não desanime, olhe para trás. Eu acho que sempre que eu tenho algum medo, alguma aflição, alguma coisa, eu olho para trás e vejo quanta coisa boa aconteceu e quanto a gente aprendeu e reinventou com isso. Então a minha intenção nesse vídeo foi mostrar um pouquinho, tá? Muito pouco. Se vocês quiserem, eu posso fazer um estudo assim realmente interessante sobre isso,
Posso colocar toda a bibliografia que eu olhei, que eu estudei, que eu olhei, que eu anotei. Porque realmente eu fiz uma coisa só para mostrar para quem está assistindo que a gente tem como continuar essa história. Então, você que trabalha em restaurante, trabalha em padaria igual eu, e seu serviço foi suspenso, e você vê padaria fechando a porta, eu tenho clientes que baixaram as portas, e eu chorei aqui em casa, porque depois de 8 anos, você vê a padaria baixando a porta, é uma coisa desesperadora. E aí eu falo, e aí, o que eu vou fazer amanhã? Não sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu vou dar um jeito, eu vou reinventar o que eu vou fazer. E a história segue, a história não para. E por vezes, algumas coisas na história da nutrição acabou demorando, enrolando, foram anos até conseguir. E a vida é assim, a gente demora, a gente vive fases muito difíceis, mas a gente cresce com elas. E o que eu queria falar aqui era isso. Eu passei por alguns períodos nessa minha quarentena mal, mas eu tô levantando e eu tô melhorando, e eu sei que amanhã vai ser melhor, e amanhã eu vou gravar 3 vídeos, depois, enfim, começa assim. E você que tá em casa, não desanima não desiste não, tem tanta coisa legal na internet para estudar, para fazer, e não você tem o direito de se perder, você tem o direito de falar, me cansei, quero dormir, assistir filme, enfim. Mas lembra que você precisa no outro dia acordar e recomeçar, e reinventar, e pensar, e ir pra frente, e melhorar. E é isso aí. Qualquer coisa, vocês já sabem, como eu sempre falo, é só me chamar. Entrem no meu Instagram, Isabelle Kepke. Lá eu tenho colocado muito minha rotina, as coisas que eu tenho feito. E eu espero poder falar mais com vocês. Como já disse, se quiserem o conteúdo completo, um vídeo bem legalzinho sobre isso eu posso fazer. Mas o foco que eu queria era falar que a história sempre vai continuar. Então não é agora que você vai parar, você vai desistir de ser nutricionista. É agora que você vai se reinventar, e o curso de nutrição vai se reinventar, e todo mundo vai se reinventar. Porque o ser humano tem isso, né? A gente precisa sempre estar ali procurando alguma coisa nova. É isso, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tudo isso vai passar. Contem comigo, entrem no meu Instagram. E é isso aí, gente. Um beijão para vocês. Até mais. E curte! Curte. Beijo.